chave de casa, chave de moto, chave de carro. Quer entregar as bênçãos aqui, presente na terra. Mas na verdade, quando se fala de dor, de sofrimento, de processo, muitas pessoas já não querem mais pregar. Porque as pessoas pensam que por pregar dor, processo e aflição, a igreja vai ficar vazia. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se porventura eu tiver um pretexto ou um mecanismo para prender alguém na igreja, eu não estou trabalhando segundo o Espírito, mas segundo a carne. Existe uma passagem na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai dizer: ó insensato Gálatas, quem vos persuadiu a mudar a sua conduta? Começou a obra no Espírito e terminar na carne. Tendo em vista isso, sabemos que Jesus Cristo, Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a própria palavra. A própria palavra, segura aqui minha santa, por favor. A própria palavra que desceu do céu. Jesus Cristo é a palavra vivificada, que ganhou carne e osso e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou no meio das pessoas, ensinando como se deve viver aquilo que está escrito. Jesus começou uma caminhada profética, apostólica. Jesus Cristo começou a pregar, curar, transformar vidas de pessoas, e onde Jesus Cristo passava, uma grande multidão seguia, porque Jesus Cristo não tinha no seu coração a vontade e o desejo de pregar só em tempos religiosos. Não, Ele queria levar o Evangelho para os perdidos, os aflitos, os angustiados, os depressivos, aqueles que precisavam de médico, os doentes. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E tendo em vista isso, nós sabemos que o nosso mestre sofreu por uma única coisa: pregar a verdade e ser obediente ao seu Pai. Jesus Cristo veio pregando e libertando e dizendo a todas aquelas profecias que está escrita no livro de Gênesis a Malaquias. Está falando de mim, Jesus Cristo na terra falando. Fala acerca de mim, sou eu. E as pessoas às vezes olhavam, varão, e diziam: heresia. Como é que pode um homem se intitular como filho de Deus? Porque as pessoas não conheciam esse poder. Mas a palavra de Deus está escrito que todo aquele que aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador, eis que recebeu poder e autoridade para ser chamado filho de Deus. O filho, eu vou contextualizar só para que você entenda. Se meu pai tem algo, eu sou co-herdeiro dele. Se ele tem, também é meu. Se porventura, na falta de meu pai, quem assume sou eu. Jesus Cristo é da mesma forma. Ele sabia que ele veio de Deus e tudo pertencia a ele também. A autoridade delegada no céu e na terra para Jesus Cristo. Tanto é que onde Jesus Cristo andava, se tivesse demônio, coxo, aleijado, enfermo, Jesus Cristo curava, libertava e transformava. As pessoas começaram a ter inveja de Jesus, porque o ministério de Jesus não era um ministério apenas de falar bonito. O ministério de Jesus era um ministério de falar e sinais ser manifestos. Sinais ser manifestos nos lugares onde ele andava. As pessoas admiravam Jesus. Tanto é que as pessoas levavam os seus amigos acamados e colocavam por cima do telhado, porque às vezes a casa estava lotada e cheia, mas Jesus Cristo estava lá para curar, para libertar, para sarar, para transformar. Só que existia grupos religiosos, escribas, fariseus, herodianos, essênios, pessoas que eram altamente religiosas e se intitulavam dono da verdade. Se intitulavam aqueles que o que diziam tinha que ser lei, e se alguém falasse algo diferente, tinha que morrer. Mas Jesus Cristo vem ensinando a forma correta, o jeito certo, o amor ao próximo. Porque as pessoas às vezes, dentro de templos religiosos, se acham tão santos que às vezes esquecem do segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. E aqui é para crente.
Crente, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. O que nós recebemos, nós precisamos usar e falar e ensinar as pessoas para que elas venham receber também. E Jesus Cristo veio dessa forma, constrangendo e batendo de frente com o sistema. E quem bate de frente com o sistema tem duas opções com ele: ou sumir com ele, dá fim, ou jogar as pessoas contra ele para que as próprias pessoas o matem, lixando, apedrejando, crucificando. Mas como ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus Cristo, porque foi dado a ele o poder dos céus e a autoridade para ele mesmo dar a vida dele, tanto é que ele diz: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou, por amor de muitos. Porque o propósito de Jesus Cristo era vir à terra, padecer no meu e no seu lugar, sofrer as consequências do meu e do seu pecado, do nosso pecado. Foi um propósito estabelecido nos céus para que Jesus Cristo viesse executar na terra. Mas para Jesus chegar nesse propósito existia um processo. Eu só estou criando um cenário para poder te entregar a palavra que outrora, embora eu li. Mas você precisa entender em qual contexto se enquadra isto no Getsemane. E Jesus Cristo, perseguido por muitos, a vida de Jesus Cristo era oração. A vida de Jesus Cristo era se afastar para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, para orar, para conversar com seu Pai, para criar e adquirir intimidade com Deus. Pasme, se as pessoas queriam perseguir, queriam matar e torturar ele, com que amigo ele poderia contar, senão o do céu? O Consolador, o Orientador, o Guia, Jesus Cristo, está prestes a ser pego pelos seus inimigos, para ser levado para um julgamento cruel. Getsemane, para quem não sabe, o Getsemane significa prensa. Obrigado. O Monte das Oliveiras, para que você melhor entenda, o monte é das Oliveira produz o quê? Oliveira produz azeitona, terra. E a azeitona precisa ser prensada para produzir óleo. Quando Jesus Cristo está no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras existia um lugar à parte, que era o lugar da prensa, onde as pessoas mesmo colhiam as azeitonas, levavam e prensavam e tiravam o óleo. Porque se levasse a azeitona de forma completa no saco, era muito grande. Era muita coisa para poder carregar, era muito peso. Mas a azeitona precisava ser prensada e levar tão somente o líquido e a essência que a azeitona produzia. É por isso que Jesus Cristo está nesse contexto, sendo prensado no Monte das Oliveiras. Porque nós somos equiparados como a azeitona na presença de Deus. E para o crente produzir óleo, ele precisa ser apertado. Para o crente produzir óleo, ele precisa passar por lutas e aflições e dores, angústias, decepções e aflições. Isso é a prensa na vida do cristão, é o processo do qual o cristão enfrenta para poder caminhar e suportar e chegar no propósito que Deus estabeleceu. Só que acontece muitas das vezes com muitas pessoas que, quando está sendo prensado, começa o mimimi: Deus não me ama. Eu pensei que evangelho era só coisa boa, era só bonança, era só alegria. Eu pensei que evangelho era só simplesmente chegar na igreja, dar glória a Deus e aleluia, e estava tudo certo. Mas e aí? Quando vai para o Monte das Oliveiras para ser prensado, para produzir o óleo necessário, o óleo específico para poder ir para o propósito de fazer a obra. Jesus Cristo estava sendo prensado ali, produzindo ali o óleo.
Muitas pessoas dizem que a vitória de Jesus Cristo, a vitória que ele teve e que ele conquistou para nós, muitos dizem que foi na cruz. Mas se você perceber bem, a cruz, ele só foi na cruz porque ele venceu o Getsemane. O crente só vai para a cruz quando ele vence o Getsemane. Porque a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que quem amar a sua vida precisa perder. Quem perder a sua vida, achará por amor de mim. Quem perder a sua vida por amor de mim, o Senhor achará. O que Jesus está dizendo? Que se eu perder a minha vida, eu estou amando a mim mesmo, porque eu estou achando aquele que salva, cura, liberta o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Então como é que eu posso dizer, eu me amo, se a palavra está dizendo, converte-te, e eu estou dizendo, eu não quero? Como é que eu posso dizer, eu me amo, se a palavra está dizendo, vem para mim para eu te curar? E você dizendo, não nasce, erra, nasce. Ele cantarai. Ei, Pai. Como é que eu posso dizer, eu me amo? E a palavra do Senhor dizendo, vem, medita todos os dias para você fazer conforme o que está escrito. Como é que eu posso dizer, eu me amo? E a palavra está dizendo, vigiai e orai para que não entre em tentação. E eu não vigio e nem oro. E aqui ainda vai mais. Se eu não me amo, como é que eu vou ter a capacidade para amar o meu próximo? Se a Bíblia manda eu amar o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo, eu não tenho capacidade de amar ninguém. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi orar. E Jesus ora, mas ora tanto. Ora tanto, mas ora tanto que os discípulos que estavam com ele dormem. Por que os discípulos dormiram? Será que foi muito rápido que Jesus Cristo voltou para aparecer para eles? Jesus estava na oração, na intimidade com Deus, pagando o preço e com o coração aflito, angustiado. Quer ver uma coisa? Não tem vaso na face da terra que ore mais do que um vaso com o coração aflito e angustiado na presença de Deus. Ele coloca o joelho no chão, não quer mais levantar. Ele não quer mais levantar. Mas por quê? Porque só no joelho ele tem paz. Só no joelho ele encontra refrigério. Só no joelho ele encontra aquilo que ele precisa para sobreviver. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. Mas quando Jesus Cristo vem, pega os seus discípulos dormindo. Aqui eu lhe entrego uma chave. Quando você está no Getsemane, numa prensa que Jeová te colocou, você não acha ninguém para te ajudar. Sabe por que você não acha ninguém para te ajudar? Não é porque as pessoas não gostam de você, não é porque as pessoas não amam você, mas é porque você está num processo com Deus, processo no qual é você e Deus, e você precisa pagar o seu preço sozinho para poder entender que foi Deus que te chamou e sem Ele você não vive. Aí muitas pessoas dizem, mas eu quero ser cristão, mas ninguém me ajuda. Eu quero ir para a igreja, ninguém me estende a mão. Eu preguei no evangelismo lá na Gomeia, e a palavra foi João 5. O aleijado do tanque de Betesda, o paralítico. E a conversa do paralítico era, ninguém me ajuda. Porque quando eu tento ir para o tanque, já vai um no meu lugar primeiro do que eu e desce e mergulha. E a palavra perto dele dizendo, queres ficação? E a desculpa dele, como é que eu vou ficar se não tem quem me ajude e me jogue no tanque? A mente dele estava cauterizada, a visão dele estava limitada e achava que a cura dele viria somente mergulhando em um tanque. Mas a palavra estava com ele, perto dele, dizendo, você quer ficação? Quem tem Bíblia em casa aqui? Quem tem Bíblia em casa? Se você tem a Bíblia em casa, por que você fica esperando a ajuda de alguém? Se a Bíblia é a própria palavra de Deus falando para você, quer explicação?
medita, não estuda, vai ser um crente fraco, débil. Mas se meditar, se estudar, se entender que a palavra de Deus está ali perto de você, para te ajudar, para te orientar, para te conduzir na forma que Deus quer, a obra de Deus será realizada na sua vida, quer queiram te ajudar ou não. Se eu dependesse de pessoas para me ajudar, não estaria aqui hoje. Porque eu pude entender que no Getsemane ninguém é para te ajudar, porque o próprio Deus não quer. Sabe para quê? Para que quando você se levante, você não diga assim: eu só me levantei porque fulano me ajudou. A glória dele é? Ou a glória de Deus? A glória dele ou a glória de Deus? É por isso que você, no seu processo, você deve buscar é o Todo-Poderoso. E Jesus Cristo nos ensina isso: ter vida de oração. Voltando ao assunto, muitas pessoas pensam que Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz, mas na cruz ele só foi fazer aquilo que ele decidiu lá no Getsemane. Ele decidiu, foi lá. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava angustiado no Getsemane, e orava, e se levantava, e voltava, e orava de novo, e se levantava, e voltava, e orava. E oração: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja o que eu desejo, mas o que o Senhor deseja. O próprio Jesus, em carne e osso, Deus na terra, olha e diz: aparta de mim este cálice. Aparta de mim esse processo, Senhor. E por que quando você às vezes não está aguentando a prova, não está aguentando a luta, você não vai orar a Deus e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não estou aguentando, não estou suportando, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita conforme a tua vontade. Você é humano, eu sou ser humano. Você não é para estar forte o tempo todo. Você não é para estar forte o momento todo. Tem momentos que você está passando por aflições, lutas, dores, você chora. É normal. Isso é do ser humano. Sentimentos humanos nós temos e passamos e nos afligimos. Jesus passou. Quer ver? Jesus chorou. Quando Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro, seu amigo, Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que eu e você não pode chorar? Por que eu e você não pode chorar no processo no qual Deus nos coloca? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, ele disse: eu não deixei de vos ensinar o evangelho e vos admoestar, não sem lágrimas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O ministro do evangelho chora, chora muito. Sabe por quê? Porque a pior coisa é você querer ensinar a palavra para quem não quer aprender. A pior coisa é você ensinar a palavra para aqueles que não querem mudar a vida e a conduta. E Deus continua dizendo: ensina, prega, orienta, instrui. E você dizendo: Jeová não quer. E Jeová dizendo: continue. O desânimo tentando tomar a vida do líder. E Deus dizendo: continue. O desespero tentando tomar a vida do líder. E Deus dizendo: continue, continue, continue. Sabe por que Jesus orava? E orava muito? Por causa do coração dele, para proteger. Jesus orava e orava muito para poder neutralizar os sentimentos humanos. Porque se nós formos deixados levar pelas emoções, a gente estraga a nossa vida. E não é para nós estragarmos a nossa vida fazendo a obra de Deus. Pelo contrário, é para a gente ajudar outras vidas sair do estrago e do buraco. Mas a gente não entrar no buraco. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta eu pregar, louvar, cantar, fazer e acontecer, e no oculto, no escondido, eu estar depressivo? De que adianta? Não é isso que Deus quer. Muitos nos altares depressivos. Deus não quer isso. Se Deus é Deus que cura, que transforma, que liberta, o que é que eu preciso fazer? Orar, vigiar,
comer Bíblia e conversar com Deus, dizer: Deus, me ajuda. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. E Jesus no Getsemane sendo prensado, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus orou com mais intensidade, com mais agonia. E essa intensidade e essa agonia fez com que gotas de sangue caíssem sobre a terra. Pastor, me explica isso. Por que gotas de sangue caíram sobre a terra, Jesus orando? A ciência explica que nosso corpo é constituído artéria, veias, vasos, e existem vasos capilares. O coração faz o processo do bombeamento do sangue. E a angústia do coração de Jesus Cristo era tão grande que o bombeamento do sangue rompeu os vasos capilares de Jesus. E Jesus Cristo, em vez de impelir apenas suor, o suor, por causa dos vasos capilares rompidos, saiu suor juntamente com gota de sangue. Aí eu te pergunto, quem você já viu chorar e se angustiar e se deprimir a ponto de gotejar sangue? Aí você faz uma pesquisa breve. No mundo, quando eu busquei esse conhecimento, só havia 3 pessoas no mundo que passaram por essa situação de angústia a ponto de sangrar. Jesus e mais 2. Agora eu não sei. Posso pesquisar para tentar ver se alguém chegou a esse ápice. Porque se a gente se angustiar muito, o que é que acontece? Muitas pessoas têm morrido de aneurisma. Outras têm morrido de infarto, acidente vascular cerebral, por conta do estresse, da agonia e da aflição. Antigamente, quem morria infartando, a gente olhava e dizia: não, é idoso. Hoje, jovens, crianças infartando. O mal do século é a depressão. Mas por quê? Muita tecnologia. No livro de Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Se você for em um lugar hoje, em um restaurante, você vê a família sentada, todas elas com o celular na mão, e nem conversam um com a outra. O pai não conversa com o filho não conversa com o pai, a mãe não conversa com o filho não conversa com a mãe. E assim vai, o mundo abraça e a parafernália está formada. Às vezes joga no mundo da prostituição, às vezes nas drogas, às vezes no lesbianismo, no homossexualismo. Aí as pessoas dizem: nasceu assim. Mentira. Na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, Deus criou homem e mulher. Algumas coisas, algumas decepções, algumas angústias, algumas aflições, algumas feridas existentes no coração do vaso faz com que o vaso vá para o outro lado. E eu não julgo e nem condeno, porque quem sou eu para julgar ou condenar? Mas eu preciso pregar a verdade para poder alertar e fazer entender que precisa se converter, mudar de rumo, mudar de direção, porque o que Jesus estabeleceu está estabelecido em ponto final. Foi Ele que criou céu, terra, mar, eu e você. E eu e você não pode delegar outro tipo de pensamento, porque quem fez todas as coisas foi Ele, e quem dá a ordem é Ele. Aí às vezes a gente diz assim: ó, eu vivo numa democracia, pastor. Você vive na democracia? Tá bom, mas eu não vivo numa democracia. Eu vivo num reinado cujo rei é o Deus Todo-Poderoso, e o reino está lá estabelecido, e eu sou o príncipe, e eu preciso a cada dia entender que eu preciso viver conforme Ele manda, para eu entrar no reino dEle. No Evangelho não tem democracia não, terra. Tem o rei dos reis que manda, que ordena, que orienta. Aí você diz: eu não vou fazer. O problema é seu. Deus diz: o reino é meu. Só entra assim, só entra desse jeito, só entra no crivo da palavra, obedecendo o que está escrito.
Pastor, mas não é assim. Eu posso ir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você pode ir para a igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ficar dentro da igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito. O pastor não vai lhe expulsar. Mas para entrar no céu, tem que viver o que está escrito. A Bíblia Sagrada diz que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só os remanescentes serão salvos. Aí eu pergunto, será que eu vou ser o remanescente? Porque não importa como a minha vida está agora. Eu sei se eu morrer agora eu vou para o céu. Mas daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, será que eu vou ser remanescente? Sabe o que é ser remanescente? Você sabe o que é ser remanescente? É você caminhar na mesma dimensão até o final, falar o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Porque começar bem é fácil, começar pregando é fácil, ser usado por Deus é fácil. Até a mula foi usada por Deus para exortar Balaão. Ser usado por Deus é fácil. É simplesmente dizer: Senhor, me usa, faz a tua obra na minha vida. E Deus derramar uma unção, uma graça, um dom. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos 11 que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí muitas pessoas nos altares têm dom, têm capacitação, mas não tem vida. Até pregam, mas não vivem. Naquele grande dia, está escrito no livro de Mateus: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade, porque na verdade eu não vos conheço. Aí eles vão dizer: mas eu preguei, eu curei, eu libertei, eu fiz a tua obra. E Jesus vai dizer: não te conheço, vós que praticais iniquidade. Aí eu pergunto novamente: será que eu serei remanescente? Será que você será remanescente? Será que nós seremos remanescentes? Porque a Bíblia Sagrada diz que se o justo viver toda a sua vida no caminho de justiça e antes de morrer ele praticar a injustiça, tudo que ele fez de justo não será lembrado. Se o ímpio viver toda a sua vida no caminho de injustiça e antes de morrer ele entrar para o caminho de justiça, tudo que ele fez de injusto não será lembrado. Não se engane, lá no céu terá pessoas que traficou, que roubou, que se prostituiu, e no momento da sua morte Deus deu a oportunidade e disse assim: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Pastor, embasado em que o Senhor fala isso? Embasado em Dimas, na passagem da cruz, ladrão e salteador. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem sou eu? Quem é você para dizer fulano está no céu ou fulano está no inferno? Eu só posso pregar a palavra e dizer: se no momento em que desceu a sepultura não se converteu, foi para o inferno. Se no momento em que desceu a sepultura, antes de descer, confessou, foi para o céu. É o que eu posso dizer, e é o que eu posso ensinar na congregação. Mas dizer que foi para o céu ou que foi para o inferno, eu não posso dizer isso. Quem me instituiu o juiz? E Jesus Cristo, ele na prensa, sendo prensado, e a gota de sangue caindo sobre a terra, a Bíblia diz que veio o anjo e o consola. Então, crente, você não tem desculpa para dizer que não tem amigo para te ajudar, porque tem anjos no céu que são conservos teus, e se não tiver ninguém para te ajudar ou te consolar, Deus envia anjo para consolar você. É o Deus que eu conheço, é o Deus que eu sirvo. Eu já vivi batalhas espirituais na qual eu botar o joelho no chão, consegui orar, eu falar: Jeová, o que é que está acontecendo? Uma presença terrível, maligna, paralisando o meu corpo. Eu falei: Jeová, não aceito. E Jeová disse: foi eu que permiti, presta atenção. E eu sentindo aquela angústia, parecendo que minha alma ia sair. Depois eu senti uma presença gloriosa na minha frente.
Não vi nada, só senti. E eu perguntei: Jeová, o que é isso? Ele disse: meu anjo está na sua frente e já está dando ordem para essa potestade bater em retirada. Sinta a minha graça. Deus me tomou no quarto, meu irmão, de forma profunda. Eu falei: misericórdia. Ele disse: é mais um pouco de intimidade, para que você não venha se dispersar e nem se desviar do caminho. A cada dia que passa e a cada situação que nós enfrentamos, Deus vai dando experiências, para que essas experiências nos firmem na fé. Pastor, o senhor quer dizer que as experiências salvam? Não, a experiência não salva ninguém. O que salva é a palavra. Experiência nós vivemos para a nossa fé ser amadurecida e aperfeiçoada. Experiências nós vivemos para levar o evangelho cada dia mais a sério, porque o evangelho é seriedade. E Jesus Cristo sendo prensado, o anjo do Senhor o consolando. E quando Jesus Cristo sai daquela situação do Getsemane, nós sabemos muito bem o que acontece. Judas já está esperando para, com um beijo, trair o seu mestre. A Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo diz: saudai-vos com ósculos santos, não é óculos que bota no rosto, é beijo santo. Porque o judeu, ele se cumprimenta dessa forma, ele dá um beijo santo no seu amigo no rosto. Mas se acontecer isso aqui no Brasil, eu não quero. Porque a cultura que a gente vive é: epa, homem é homem, mulher é mulher, venha não. É o que a gente vive aqui. Mas lá em Israel não, eles beijam no rosto do homem. E não tem esse negócio de dizer é menina. Não tem esse negócio de as pessoas ficar fazendo chacota como os pessoal faz aqui no Brasil. Porque é cultura deles, é costume deles. Tanto é que os discípulos que estavam com Jesus não entenderam que Judas estava traindo ele, porque já era costumeiro essa saudação. Aí Judas faz, beija no rosto de Jesus. Quando beija no rosto de Jesus, Jesus já está prestes para ser entregue para os homens levarem para o julgamento no Sinédrio. É escarnecido, vituperado, passa por vergonha, passa por escárnio, passa por dores no corpo. Profetiza quem lhe bateu. Coloca uma venda nos olhos de Jesus e pega com a cana e começa a bater em Jesus e dizer: você não é profeta? Profetiza quem foi que te bateu. Profetiza aí agora, diz quem foi que te bateu. Você não vê tudo? Você não é o cara? Não é o homem de Deus? Então profetiza quem foi que te fez o mal. Crente, você está se encontrando aqui nesse texto? E muitas das vezes que você está passando por o seu processo e as pessoas apontando de Deus e dizendo não é crente, por que está vivendo isso? Não é crente? E por que está vivendo essa luta, esse processo? Não diz que tem Deus? Mas Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos levar ao propósito. É só processo que nós enfrentamos. Eu, para chegar nessa dimensão que Deus me colocou, eu tive que perder coisas. Ah, se tive que perder noiva, tive que perder trabalho, tive que perder amigos e passar por um processo esse meio doloroso, processo esse que eu não entendia o porquê. Eu falava: já vá, melhor é o final das coisas do que o princípio, que em Eclesiastes está escrito. Eclesiastes 7:8 está escrito: melhor é o final das coisas do que o princípio. E eu focava nisso e dizia: está doendo agora, mas lá na frente Deus vai me honrar. Eu dizia: estou sofrendo agora, mas lá na frente eu vou sorrir. Eu dizia:
vai precisar de mim e eu vou ajudar. Porque está escrito na palavra que se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas sobre a cabeça dele. Ele vai ficar atormentado e perguntar: por que está me ajudando se eu fiz tanto mal? Mas a vida dos crentes hoje é: mexeu comigo, Deus vai lhe matar. Mas não quer mais que Deus salve, nem cure, nem liberte ninguém. Não quer entender que se está mexendo é porque é o processo do próprio varão que está deixando e permitindo mexer, para que você ore e vigie, para que não entre em tentação. E para aqueles que estão mexendo, olhe e observe e diga: verdadeiramente é servo de Deus, verdadeiramente é serva de Deus. A Bíblia está escrito: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, toca na pupila do olho dele. Você sabe o que é isso? A pupila do seu olho. Se bater uma poeirinha na pupila do seu olho, o que é que você faz? Fica desesperado para querer lavar o olho, para poder tirar a poeira. Começa a irritar a visão. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se mexer com um meu servo na terra, com uma serva minha que é fiel na terra, está tocando na pupila do olho, está me incomodando. É por isso que ele diz a Saulo, quando ele vai no caminho de Damasco, dizendo: vou perseguir e vou acabar com a seita. Paulo cai do cavalo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Mas eu te faço uma pergunta: quem foi que Paulo estava perseguindo? Jesus ou a igreja? Mas estava pegando na pupila do olho dele, estava incomodando. Porque ele está de olho na igreja, está de olho no seu povo, está de olho nos seus ungidos. Vai dizer: não maltratei os meus ungidos. Não maltratei os profetas. Os profetas antigamente, no tempo passado, onde ele andava, onde ele pisava, ele era bem tratado. Onde o profeta pisava, as pessoas diziam: profeta, a sua vida é de paz ou de guerra? Porque sabia que na boca do profeta tinha a palavra de Deus. Mas sabe por que não acontece hoje isso? Não é por causa das pessoas que não respeitam, não. É por causa das próprias pessoas que se intitulam profeta, que não se dão respeito, não tem testemunho, não coloca a vida no altar, para que as pessoas que vejam e observam e digam: é homem de Deus, não toca não. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu desço e subo todas as bocas. Ninguém mexe, ninguém toca. E pelo contrário, quando vem falar comigo, é para pedir oração. Bota nome no caderno de oração. É para ouvir a palavra. Aí eu costumo dizer para todos eles: muitos cristãos têm eles como bicho. Muitos cristãos têm medo deles. Mas os meninos, muitos estão acorrentados por algemas espirituais, correntes espirituais, que só pode ser quebrada pela unção. A unção quebra jugo. Mas se quem tem o remédio não vai até quem está enfermo para entregar o remédio, como é que quer que o enfermo seja curado? Não tem condição do enfermo ser curado, sendo que aquele que tem o remédio retém o remédio e não vai entregar. E Jesus Cristo vai como ovelha muda ao matadouro, obediente, e vai até o propósito. Qual é o propósito? Cruz. Qual é o propósito? Morrer no meu e no seu lugar. Qual é o propósito? Por um homem entrou um pecado, e o pecado, a morte. Por esse homem que entrou o pecado foi levado a todos os homens, e todos estavam destituídos da graça de Deus. Por um único homem veio a vida, Jesus Cristo. Veio anular toda a maldição estabelecida pelo pecado de Adão, e o domínio e o reino de Satanás que estava na terra
foi dissipado e neutralizado. Tem uma passagem que Satanás está vindo e Jesus Cristo diz: ei, vem aí o príncipe das trevas e nada ele tem em mim. Mas os cristãos hoje, alguém diz: vou matar, quer se esconder, quer ficar com síndrome do pânico, quer ficar desesperado, quer entrar na caverna. Mas os cristãos de antigamente diziam: quer matar, mate, quer arrancar a cabeça, arranque, mas eu adoro ele. Quer tirar minha vida, tire, mas continua adorando a ele. E tinha outros mais ousados, que era sendo apedrejado e pregando. Estevão. E as pessoas olhavam para o rosto de Estevão como se fosse um anjo. Estevão ficava reluzindo como se fosse anjo. E morreu apedrejado, olhando para o céu e dizendo: Pai, não impute-lhes esses pecados a estes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão viu o céu aberto, o Filho do Homem de pé para o receber. Sabe por quê? Porque aquele que sofre e continua fazendo aquilo que Deus mandou, o general de guerra se coloca de pé lá no céu para dar honra e para os anjos entender e saber: é meu servo, está sendo vituperado por minha palavra, por causa do meu evangelho, e eu vou ficar de pé para o receber como sinônimo de honra. Mas às vezes nós queremos a honra da terra, nós queremos a honra do homem, nós queremos ser reconhecido pelo homem, nós queremos ser reconhecido pela mídia, pelas pessoas que estão na terra. Mas eu te pergunto: as pessoas que estão na terra morreram por você? Pagou o preço por você? Pagou a cédula por você? Ah, mas minha mãe não gosta de mim. Sim, mas ela morreu por você? Meu pai não gosta de mim, morreu por você? Minha irmã não gosta de mim, morreu por você? Morreu? Porque ninguém gostava de Jesus, a não ser Maria. Na casa dele, Jesus era o tirado, Jesus se achava. É a mesma coisa de Davi. As pessoas olhavam para Jesus como se fosse a ovelha negra da família. Mas depois que chegou no processo e foi vitorioso, é meu irmão, é minha irmã. Olha, tá vendo ali? É meu parente. Agora? É isso que nós precisamos entender. No momento da calamidade, no momento da aflição, do fundo do poço, da lama, não tem amigo, não tem colega, não tem parceiro, não tem irmão, só tem Jesus. Para entrar no charco de lodo, para entrar na lama, para entrar no esgoto e lhe arrancar de lá e dizer: vou fazer umas coisas novas na sua vida, e as pessoas vão ver, porque eu vou operar um milagre na sua vida. Mas tem alguns ainda que se encontram no poço, na lama, no esgoto. Jesus estende a mão e diz: eu não quero, não dá, gosto dessa vida que eu me encontro. E morre na vida que se encontra. Jesus querendo trazer novidade de vida. Coisas que eu não consigo engolir. É as pessoas olharem para mim e dizer: pastor, é difícil, não dá. Aí eu pergunto: não dá para quem? Para você? Porque para mim dá. Não dá para quem? Para você? Porque para outras pessoas que congregam comigo lá no ministério dá. Não dá para quem? Para você? Porque em muitas igrejas aí tem pessoas que dá. Você não quer. Fala a verdade. Não quer mudar e nem ser transformado. Porque se você quiser ser mudado ou transformado, não tem diabo, não tem inferno, não tem potestade, não tem principado, não tem hóstia, não tem governo, não tem poder que possa neutralizar você. Eu nasci e criado no Evangelho. Quando
quando jovem, disse: Jeová, eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Vou viver o que eu nunca vivi. Vou para a prostituição. Fui. Ele permitiu. Eu fui. Vivi a prostituição. Fiquei 7 anos da vida na prostituição. E Deus permitiu. Só que eu passava na porta da igreja, dos ministérios. Satanás dizia assim: não entre aí não, que você está sujo, viu? Ele não te quer mais não, viu? Ele não vai te perdoar mais não. Ele não vai te aceitar porque você foi, porque você quis. Você ainda disse a ele, teve a audácia de dizer a ele que ia sair da presença dele. Você orou. Ele não quer você não. E eu ouvia isso. Passava direto. Até um dia que eu disse assim, ó: Satanás, foi até hoje, viu? Hoje eu não quero mais nada na terra. Hoje eu quero voltar para Jeová e voltar para a presença. Você acha que o diabo me impediu de entrar na igreja? E de ouvir a palavra e dizer: vou mudar? Me muda, Jeová? Porque eu declarei a palavra e disse a ele: foi até aqui. Basta. Não quero mais ver, não aguento mais ver a minha alma sofrer. Não quero mais. E ainda disse a Deus: Deus, se o que eu fiz lá no mundo doeu o seu coração, faz-me uma ferramenta para fazer uma dinamite, explodir lá no inferno. Porque eu quero atormentar Satanás. E até hoje eu estou fazendo a obra de Deus. Pastor, não passa por processo, por luta, por dor, por aflição. Não passo. Mas melhor passar com Deus e saber que tenho a certeza da minha salvação, do que estar no mundo com a aparência de alegria e na verdade aqui dentro está triste. Porque você acha que você me engana? E dizer: estou feliz nos reggaes, nos paredões, nas drogas, no álcool. E quando bota a cabeça no travesseiro? Você acha que eu não vivi isso? As lágrimas rolar? E dizer: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Nós precisamos entender que o homem sabe o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Por causa da consciência que Deus deu. E é na consciência que o Espírito Santo vai convencendo e dizendo: se morrer desse jeito, vai para o inferno. Era assim que trabalhava comigo. Se eu não tivesse ido para o mundo, eu não teria essa experiência para poder passar e saber o que é que um desviado, um afastado da presença vive. Quando ouve o louvor quebranta, fala: rapaz, eu poderia estar lá na igreja com os irmãos cultuando, mas olha a vida que eu estou levando. Sabe quais são esses questionamentos? É o Espírito Santo na sua mente, te convencendo do caminho certo, do rumo certo, do norte certo. Jesus Cristo foi prensado, eu e você seremos prensados também, porque é um processo para produzir óleo. Crente que não passa por processo, não passa por vale, não passa por deserto, ele não pode produzir nada na terra. Não pode fazer coisa alguma se do alto não vier. Mas como virá do alto, se nem preço aqui na terra você pagou? A salvação é de graça, mas não é barata. Deus dá de graça, diz. É pela graça. Pela graça vós sois salvos. E isso é dom de Deus, para que o homem não se glorie. Ninguém será salvo pelas obras que faz. A obra vai trazer galardão. Mas nós seremos salvos, sabe por quê? Pela fé. Mas a fé sem a obra, ela é? O que é que vivifica a fé? Então, eu posso dizer: eu sou crente e vou ser salvo se eu não tenho umas obras de salvo? Não, porque a minha fé não é compatível para a salvação, porque ela estará morta se não tem obra. Tiago disse, um diz: eu tenho uma fé, e outro diz: eu tenho as obras.
Aí Tiago diz: porventura, a fé sem a obra é morta, nada de vale. A fé sem a obra ou a obra sem a fé? Eu vou tocar num assunto aqui meio delicado, porque muitas pessoas amam Irmã Dulce. Fez muita obra, muito amor ao próximo. Mas será que ela está no céu? Lembra do que eu disse antes? Que eu não posso atestar se a pessoa está no céu ou no inferno? Só Deus sabe. Mas a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que faz para si imagem de escultura, que idolatra, não herdará o reino. Logo eu posso atestar que se ela não se converteu antes de morrer, a idolatria pegou ela, tropeçou na idolatria. Porque o único problema da Igreja Católica é a idolatria. Idolatrar de imagens. Porque a Bíblia que ele tem, a maioria das coisas, a mesma Bíblia que a gente tem. A única coisa que muda é que tem livros a mais. A nossa Bíblia tem os livros canonizados, não tem os livros apócrifos. O que é livros apócrifos, pastor? Livros que não foram inspirados pelo Espírito, não têm autoridade de canon, de inspiração do Espírito. Mas se eu idolatrar, não tem céu para mim. Mas pastor, idolatria é só de quê? De imagem? Não. Eu posso idolatrar a mim mesmo. Se eu me achar alguma coisa, se eu aguçar e dizer eu sou melhor que todo mundo. Existe uma história de Narciso, que Narciso foi um homem muito belo, muito bonito. A aparência, a vista mais bonito do que ele não existiu. Ele nunca tinha visto o seu rosto. Na escola as pessoas estudam isso, as crianças estudam isso, a história de Narciso. Certo dia ele foi ao rio tomar banho, e quando ele se depara no rio, ele vê a imagem do seu rosto e se apaixona pela imagem do seu rosto e se senta à beira do rio, não sai de lá, não come e não bebe. Morreu porque se idolatrou. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Olha, vê a obra que Deus tem na vida. Eu sou cara. Nada, sou a mulher de Deus. Deus me usa no profundo, no escondido. Eu faço, aconteço, pulo, rodo, sapateio, falo línguas estranhas, revelo o profundo, o oculto, o escondido, o que ninguém me contou. Sim, mas você faz isso por quê? Quem é que traz a revelação? É você ou é Deus? Então, por que você acha que a glória é sua? Porque eu acho que a glória é minha. Cuidado. Nós não podemos nos idolatrar. Mas o que é que Jesus Cristo quer que nós venhamos entender? Vigiar, orar, para que nós não venhamos entrar em tentação. Muitas pessoas vêm para o Evangelho, começa a gostar do Evangelho, é maravilha, é doce. Agora eu estou com Deus, é a alegria, é a paz, é a tranquilidade. Mas quando entra no processo, no momento em que precisa orar e vigiar, o que é que o vaso faz? Relaxa. E começa a voltar às velhas práticas aos poucos. As velhas amizades aos poucos. E se contaminar de dentro para fora aos poucos. Quando pensa que não caiu. Quando pensa que não tropeçou. E para se levantar dá trabalho. Porque uma coisa é o vaso pecar, outra vez é depois de o vaso pecar, o vaso dizer não vou mais congregar, não vou mais para a igreja, não quero mais Deus, quero viver pecando e continuar pecando no mesmo erro, na mesma falha. Esse decaiu da graça. Mas o que é que Deus quer de nós? Examinai-vos para saber se vocês ainda estão de pé ou se decaiu da graça. O Espírito me faz entender que a maioria dos que estão aqui, são conhecedores da palavra. E precisa tão somente aplicar a palavra na sua vida e viver. Porque no momento da vida, no processo, nas dores, não suportou o processo. E caiu.
estão prostrados. Mas Deus pode levantar. Só dá para querer dizer: eis-me aqui. Dizer: Senhor, me levanta. Senhor, faz a tua obra na minha vida. Senhor, aperfeiçoa aquilo que o Senhor começou. E a obra de Deus é realizada e concretizada. Crente, existe um Getsemane antes de a gente chegar no propósito. O Getsemane é o lugar onde o vaso chora, mamãe não vê, filho não vê, irmão não vê, irmão de congregação não vê, pastor não vê, mas Deus está vendo e processando o vaso, e modelando e lapidando o vaso, e dizendo: continua, porque a obra que eu tenho na sua vida vai se concretizar se não desistir. Até aqui me ajudou o Senhor. Tem alguém que ouviu essa palavra e diz no seu coração: não dá mais para viver do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira? Pastor, eu quero Jesus, eu quero retornar, eu quero vir para o primeiro amor. Pastor, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não fique com vergonha, porque muitas das vezes Satanás coloca vergonha e coloca a dúvida e diz assim: ó, eu não vou conseguir, eu não vou suportar, vou cair de novo, vou tropeçar de novo. Mas Deus, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começa. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus é um Deus que começa e Ele vai junto, fazendo a obra até aperfeiçoar. É até o fim. Eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Se porventura tiver alguém, até o momento, o último momento que nós estivermos aqui, nos procura, que eu quero orar por você, eu quero conhecer você, e eu ver você lá no céu e dizer: valeu a pena renunciar. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Jesus Cristo abençoe, guarde, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar essa comunidade em nome de Jesus.